Hoje eu quero te explicar alguns detalhes importantes para você que é pessoa com deficiência, todo tipo de deficiência, física, mental, intelectual ou sensorial, assim como prevê a Lei Brasileira de Inclusão. Quero mostrar para você um dado muito importante a respeito da questão da avaliação biopsicossocial para o acesso aos seus benefícios. Tá? Esse é um assunto que a gente fala muito por aqui, tem bastante material já aqui no canal sobre isso, mas eu quero trazer para vocês algumas atualizações, ok? Coisas importantes têm acontecido em relação a esse assunto e você precisa ficar por dentro. André Coelho aqui novamente para poder trazer para vocês informações boas que tragam dignidade para a sua vida como pessoa com deficiência. Esse é um canal que é dedicado exclusivamente 100% para informações sobre direitos das pessoas com deficiência. Se você ainda não é inscrito, está aqui pela primeira vez, se inscreva aí agora mesmo, aperta o sino para poder receber as notificações de tudo que acontece para você não perder nada, ok? Vamos lá. Bom pessoal, esse assunto da avaliação biopsicossocial para as pessoas com deficiência é um assunto, no meu modo de entender, particularmente falando, ninguém precisa concordar comigo, mas é o assunto principal quando se trata de acesso a direitos da pessoa com deficiência. Agora mesmo estou acompanhando aqui, eu tenho um grupo de WhatsApp para pessoas que são membros do canal e agora mesmo está rolando aqui uma conversa com relação a exatamente isso, a enquadramento de pessoas com deficiência para acesso aos direitos delas, né? Então tem aqui duas amigas aqui conversando no grupo, estou olhando aqui para o grupo agora, falando exatamente sobre isso. Esse assunto é o meu trabalho, exatamente o tema do meu trabalho de mestrado e vai ser o tema do meu trabalho de doutorado também, que eu começo agora em janeiro do ano que vem. Eu fiz questão de trabalhar esse assunto por dois motivos. Primeiro, porque há pouco material, há pouca bibliografia, há pouca coisa escrita ainda no Brasil a respeito desse assunto. E por falta de pessoas que estudem isso, que tentam propor para a sociedade alternativas para que nós tenhamos o acesso aos direitos da pessoa com deficiência de forma mais adequada, nós entendemos que a gente precisa colaborar. Esse é o primeiro motivo. O segundo motivo é porque há muita confusão, muita dúvida a respeito disso, por uma série de questões que eu vou explicar para vocês aqui no vídeo de hoje. O primeiro ponto que eu quero destacar para vocês é fazer uma contextualização desse assunto, tá? Como que isso surgiu na legislação brasileira, por que que isso existe, para que você entenda como funciona hoje e o que que eu acho, qual é a solução para essa situação toda e no final do vídeo, dicas especiais para que você possa se submeter às perícias médicas, sociais, a essa avaliação biopsicossocial, seja para aposentadorias, seja para BPC, seja para concurso público, seja para qualquer coisa que as pessoas com deficiência precisem passar e que elas possam passar de uma forma mais adequada. Legal? Essa história de avaliação biopsicossocial começa no Brasil com a Constituição de 88, quando ela traz novidades e mais direitos para a pessoa com deficiência, lá em 1988. Bom, e aí, logo em seguida, em 1993, surge a Lei Orgânica da Assistência Social, a LOAS. Da onde veio o BPC? BPC nada mais é que benefício de prestação continuada. Da LOAS, Lei Orgânica da Assistência Social. Lá na Lei Orgânica da Assistência Social, tem um artigo dizendo que para as pessoas que vão pleitear o BPC, idosos e pessoas com deficiência, é necessário que haja a avaliação biopsicossocial, a perícia médica e a perícia social naquela ocasião, em 1993, ok? Depois disso, passam-se alguns anos, e em 2013 surge a Lei Complementar 142. É uma lei que vai regulamentar as aposentadorias da pessoa com deficiência, tanto na esfera do INSS como para os servidores públicos. Você que é servidor público, está me ouvindo agora, presta muita atenção também, porque esse assunto tem a ver com você. E aí, na Lei Complementar 142, novamente nós temos uma referência à avaliação biopsicossocial. Sem, contudo, haver uma regulamentação específica a respeito desse assunto. Essa situação ela vai acontecer novamente em 2015 com a edição da Lei Brasileira de Inclusão. Ok? No artigo 2º, a Lei Brasileira de Inclusão diz que considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual a interação com uma ou mais barreiras pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições
com as demais pessoas. Até aí a definição clássica de pessoa com deficiência, né, do conceito de pessoa com deficiência, que muita gente tem que entender esse conceito, outra hora a gente vai falar especificamente sobre isso. Mas nesse mesmo artigo 2º, existe um parágrafo 1º que diz o seguinte: a avaliação da deficiência, quando necessária, será biopsicossocial. É o assunto que a gente está falando aqui agora. Realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar. E vai considerar, entre outras coisas, tá? Os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo, os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais, a limitação de desempenho de atividades e a restrição da participação da pessoa na sociedade como um aspecto geral. O poder, parágrafo 2º, o Poder Executivo criará instrumentos para a avaliação da deficiência. Esse parágrafo 2º aqui que é o grande problema, porque a lei é de 2015 e até hoje, 2023, nós estamos no mês de outubro, o Poder Executivo ainda não estabeleceu os instrumentos para essa avaliação, apesar de ter tentado, né? A lei entra em vigor em 2016, na época da presidente Dilma, ocorre o impeachment naquele mesmo ano, em 2017 o presidente Temer baixa um decreto com os critérios para essa avaliação, em 2018 nós tivemos um ano eleitoral, em 2019 entra o presidente Bolsonaro e derruba o decreto do então presidente Temer em relação a essas regras para essa avaliação, cria um novo grupo de trabalho, o segundo, porque a Dilma já tinha criado o primeiro, um segundo grupo de trabalho para poder estabelecer como que seria essa avaliação, isso em 2019. Até o final de 2021, esse grupo de trabalho não tinha ainda entregue o resultado desse trabalho, tinha um esboço, mas entregaram então no final de 2021, na Secretaria Nacional da Pessoa com Deficiência, e aí a partir desse momento, né, de dezembro de 2021, estendeu-se aí para 2022 para a elaboração do decreto, então, que criaria a ferramenta unificada de avaliação biopsicossocial. 2022 foi um ano eleitoral novamente, nós sabemos disso, e aí o presidente Bolsonaro sai do governo, entra o presidente Lula, que por sua vez também não dá continuidade ao grupo de trabalho que tinha sido estabelecido anteriormente, cria o terceiro grupo de trabalho, desde a criação da Lei Brasileira de Inclusão, em abril agora de 2023, e dá 2 anos de prazo para que esse grupo de trabalho defina as regras, então, para essa avaliação biopsicossocial. Aqui está uma novidade. Eu tenho acompanhado as audiências públicas que têm tratado da elaboração desse programa, né, desse novo sistema que vai fazer a avaliação biopsicossocial. Muitas coisas importantes têm sido colocadas ali, mas algumas coisas que ainda merecem alguma crítica, né, por conta de termos um país continental, com várias situações diferentes. Então, equipe multiprofissional, pensar numa equipe multiprofissional lá para o interior da Amazônia, eu quero ver como é que isso vai funcionar na prática, né? Pensar numa equipe multiprofissional lá para a área das comunidades carentes do Rio de Janeiro, de São Paulo e outras cidades grandes, eu quero ver como é que isso vai funcionar na prática. E aí, as pessoas com deficiência ficam aguardando essa situação toda desenrolar, enquanto nós temos aí uma precariedade nas perícias médicas e sociais, com raríssimas exceções, no INSS e no serviço público. Aqui vai uma denúncia gravíssima, no serviço público isso é muito mais grave, não pense o pessoal do INSS, eu tenho aqui muitos relatos colecionados de reclamações, de problemas em relação às perícias no INSS, mas vocês não fazem ideia do que acontece nas perícias do serviço público, seja serviço público federal, estadual ou municipal. Todo o Brasil. É uma vergonha o que acontece hoje, a ponto de servidores públicos ficarem 2, 3, 4 anos aguardando a marcação de uma perícia, porque simplesmente o órgão diz que não há profissional capacitado para isso. E aí, como é que fica o direito da pessoa, o acesso ao direito, o acesso à justiça para essa pessoa? Não fica? Não tem o direito? Como é que faz? Então, um monte de situação aí que a gente precisa corrigir com relação a isso. Existe, então, enquanto ainda não acontece essa criação dessa nova ferramenta, o que nós temos é uma ferramenta que foi renovada, foi atualizada agora em 2018, é uma ferramenta que, na minha opinião, ela merece ser revista, como está sendo, de fato, revista, para que possa atender
em todos os cantos do Brasil a todas as pessoas com deficiência. E aí, o que eu queria falar sobre essa ferramenta que é utilizada é o seguinte: a ferramenta, de todo modo, ela não é uma ferramenta ruim, é uma ferramenta boa. O método que é aplicado à ferramenta, que é o método FUSE, também não é um método ruim. Na minha opinião, existem outras possibilidades muito mais justas, muito mais simples, que podem ser aplicadas a essa avaliação da deficiência da pessoa. Mas, por fim, é um método científico que tem sido usado, ok, está tudo certo. O problema não é o método, o problema não é a ferramenta que é utilizada. O problema é que a maioria das pessoas que aplicam o método ou desconhecem completamente como se aplica, ou aplicam de qualquer forma. Vou dar 2 exemplos aqui, tá? Primeiro, aplica de qualquer forma. Essa ferramenta atual, enquanto não se cria nova, que está sendo trabalhada por esse grupo de trabalho que eu falei agora há pouco. Essa ferramenta atual consiste num questionário de 41 perguntas, tanto para o perito médico quanto para o perito social. E eu já fiz aqui enquetes, e vou fazer aqui de novo, só por uma questão de ser justo, né, com os peritos que são preparados e que se dedicam efetivamente para a sua função, para a qual eles fizeram concurso público. A maioria das pessoas que eu pergunto, que já passaram por uma perícia médica ou por uma perícia social, que teriam que ter enfrentado essas 41 perguntas, não responderam nem 5, nem 10, nem 20. E aí, isso é uma questão muito séria, porque se há um questionário para ser respondido e a pessoa não responde metade do questionário que está ali, como que se chega a uma conclusão em relação à deficiência de uma pessoa se você não aplica a ferramenta? É como apertar metade de um parafuso de uma roda de carro. O que você acha que vai acontecer depois que a pessoa sair para viajar? Você já sabe o resultado, não preciso te dizer. Então, esse é o primeiro exemplo de descuido, de descaso na hora da aplicação. E o outro é falta realmente de preparo. O que eu mais ouço aqui diariamente em relação a essas coisas, especialmente quando eu recebo pessoas que tiveram seus benefícios, seus pedidos negados por conta dessa famigerada avaliação, é que os seus pedidos foram negados porque não foi reconhecida a deficiência, porque a pessoa não encontrou a deficiência, tá certo? E aí, a grande questão que foi levantada com a pessoa na hora da perícia é que ela tinha condições de trabalho. E aí, senhores e senhoras que estão me ouvindo nesse momento, a questão da avaliação da deficiência não tem nenhuma relação com a questão da possibilidade ou não, da capacidade ou não dessa pessoa trabalhar. São coisas completamente diferentes. Uma coisa é a avaliação da deficiência. Tem deficiência ou não tem deficiência? Isso é uma coisa. Outra coisa, completamente diferente, para outras finalidades, essa pessoa tem ou não tem capacidade para realizar as suas atividades de trabalho. Naquele momento ou de forma permanente. Então, essa confusão acontece o tempo inteiro. E veja, se é uma confusão que acontece o tempo inteiro, tem alguma coisa errada. Errada onde? Em quem está aplicando a ferramenta. Porque se não sabe essa diferença básica, se não tem conhecimento dessa diferença básica, ou está faltando conhecimento, ou está faltando treinamento do órgão para qual ele está prestando o serviço dele. E aí, qual que é o grande problema? O grande problema é o prejuízo que isso gera para a outra ponta, que são as pessoas com deficiência que estão ali para serem atendidas, para alcançar, para acessar algum direito delas, porque elas precisam desse direito. Ninguém vai se submeter a uma avaliação biopsicossocial por puro prazer. Ninguém vai porque precisa acessar um benefício qualquer, vai porque precisa passar num concurso, vai porque precisa adquirir um carro para poder se locomover, inclusive para poder gerar até o seu próprio tratamento, vai porque precisa de uma aposentadoria, vai porque precisa de um BPC, vai porque precisa de um auxílio-doença, enfim, por uma infinidade de motivos que eu não vou aqui me alongar em relação a isso. Mas o que é importante que você saiba é que existe um problema crônico com relação a esse assunto e que você precisa estar preparado para passar por essa situação, por essa avaliação, de uma forma que você possa enfrentar isso de forma adequada para que possa acessar o seu direito. E aí, aqui no canal, a gente tem um vídeo, vou botar para você aqui na descrição o endereço desse vídeo, que é um vídeo muito acessado, já passou de mais de 100 mil visualizações, sobre algumas dicas, são mais de 10 dicas que eu passo lá nesse vídeo, em relação
a como você passar nessa perícia de forma bacana, de forma a você acessar o seu direito. Então dá uma olhadinha nesse vídeo aí também, está aqui na descrição do vídeo aqui embaixo, ok? Um ponto muito importante para a gente discutir aqui também é que toda vez que você tiver algum benefício, algum acesso a algum direito seu, como pessoa com deficiência negado por conta dessa avaliação biopsicossocial, né, perícia médica social, que negou o benefício porque não reconheceu a sua deficiência, é possível você recorrer tanto para o seu órgão, para o INSS, ou para o órgão que você é lotado como servidor público, ou até mesmo de forma judicial, porque as perícias judiciais, no meu ponto de vista, elas são muito mais adequadas porque geralmente são feitas, inclusive, por especialistas. O que não acontece no INSS, por exemplo. Então, a grande maioria das avaliações da deficiência no INSS não são feitas por especialistas daquela deficiência. Eu já vi casos assim, que se não fossem trágicos, seriam cômicos, tá? De pessoas que têm especialidades completamente diversas da situação daquela pessoa, avaliar essa situação. Conto para vocês aqui um caso extremo de uma pessoa que é cadeirante há muitos anos, e eu fui pleitear a aposentadoria dele e o INSS negou, dizendo que ele não era uma pessoa com deficiência. Então, diante disso, eu não preciso falar mais nada para você como que essa situação acontece, né? Quero falar para você que a solução para isso é você não desistir do seu direito. A minha palavra para você é essa: não desista do seu direito, insista, recorra no INSS, no órgão que você trabalha como servidor público. Não deu por ali, procure um profissional da sua confiança para fazer um recurso judicial na medida adequada. Pessoal que faz concurso, a mesma coisa, a minha sugestão é a mesma: não desista, porque é de suma importância você insistir, porque é um direito seu. Se a avaliação foi feita de modo equivocado, isso pode ser revertido, isso pode ser explicado devidamente por um profissional especializado nessa área e a justiça pode reparar esse erro sem a menor sombra de dúvida, tá certo? Vou deixar aqui agora no final para você um vídeo aqui na telinha que você pode clicar e conhecer como é que funciona o nosso escritório, nosso atendimento em todo o Brasil, em todos os municípios, de forma 100% online. Se eu fosse você, eu dava uma olhadinha para entender melhor, ok? Muito obrigado por ficar com a gente até o final. Quero agradecer a você imensamente por isso. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, deixa o joinha se o vídeo fez sentido para você, se te acrescentou alguma coisa no seu conhecimento dos seus direitos como pessoa com deficiência. Um grande abraço e até o próximo.